trabalho de uma força. Esse é o assunto da nossa aula. Essa primeira aula é a aula mais sossegada, bem beabá, beabá, beabá do beabá. Ok? O mínimo necessário para você saber sobre trabalho. Aí na próxima aula já vamos começar a galgar conhecimentos maiores. Primeiro, o que é trabalho de uma forma geral? Ok? Claro que eu estou falando fisicamente, de uma forma científica, não é o trabalho cotidiano aí seu, né? Ah, eu vou trabalhar. O cara sai de manhãzinha, vou trabalhar. Chega lá no escritório, coloca o casaco lá na cadeira e vai passear, vai tomar um cafezinho e tal. Né? Isso aí não é trabalhar. O trabalho mecânico, né, físico, científico, é você aplicar uma força e deslocar um corpo. Opa, isso aí é um trabalho mecânico, né? Na verdade, um trabalho é transformar energia. Toda vez que ocorrer uma transformação de energia, nós temos então a realização de um trabalho. Porém, dentro da mecânica, então nós vamos observar que o trabalho dependerá do quê? Da ação de uma força. E essa força deve deslocar um corpo. Então observe dois pontos importantes, né? Força, deslocamento. Pessoal, estou falando aqui para vocês agora sobre o trabalho de uma força constante. Então não é uma força qualquer, tem que ser uma força e essa força tem que ser constante. Tá bom? Então nós temos ali o seguinte, um corpo receberá ação de uma força F e com essa força F esse corpo vai sofrer um deslocamento D. Preste atenção que esse deslocamento que ele está sofrendo, né, tem a mesma direção da força. Então você vai observar que essa força está integralmente realizando trabalho. Tá? A força está integralmente realizando trabalho. Então, como é que eu vou determinar esse trabalho? Vou calcular esse trabalho aqui por F vezes D. Aqui, ó, F vezes D. Força vezes deslocamento. Tá bom? Esse aqui é o trabalho mais simples, mais básico que nós temos. Trabalho esse que será medido em quê? Em Joule. Vamos observar que essa letrinha grega que eu estou indicando o trabalho é a letra Tau, ok? Tau, que é trabalho. Aí, vamos imaginar agora que essa força não seja paralela ao deslocamento. Então, será a nossa segunda parte aqui. Ok? A nossa força, ela está formando um certo ângulo com o deslocamento. Vamos imaginar aqui o deslocamento, aqui, ó, esse aqui é o vetor de deslocamento, tá ok? Ó, ele está indo para a direita, tá? E aí o que você vai observar? Nós temos aqui um ângulo θ. Esse aqui é o ângulo θ. Ângulo formado entre força e deslocamento. Então você vai observar que essa força ela não está integralmente realizando o trabalho. Na verdade, somente uma parte dessa força. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou dar uma limpadinha aqui, vou tirar esse D que eu acabei de desenhar aqui para vocês, e eu vou então fazer uma projeção dessa força. Essa força aqui, ela tem uma projeção aqui na horizontal. Essa projeção seria então o Fx. Né? Esse Fx é a força F vezes o cosseno de θ. E quem é que está realizando o trabalho aqui? Quem está realizando o trabalho é Fx. Então, eu terei lá Fx vezes D é o trabalho da força F. Então, okay? Quem realiza o trabalho é Fx, porque se você observar aqui ó, a outra componente, chamada Fy, o que essa força Y vai realizar? Ela ajuda no deslocamento? Não. Ela atrapalha no deslocamento? Não. Ela está envolvida no deslocamento? Não. Ela realiza trabalho? Não. Então, quem realiza o trabalho da força F? A componente Fx. Então, vamos imaginar agora que se o trabalho é Fx, sabendo que Fx é F vezes cosseno, substituo F cosseno aqui no lugar de Fx. Então, eu terei o trabalho da força F. Fd cosseno de θ. Tá legal? Então, observe. O trabalho é Fd
quando a força está na mesma direção do deslocamento. Mas se a força formar um certo ângulo com o deslocamento, então o trabalho passa a ser Fd cosseno θ. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. É o caso aqui da nossa força Fy. Tá? A força Fy não está realizando trabalho. Então, forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. É esse caso aqui, ó. Olha lá, eu tenho aqui θ igual a 90 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Imagine aqui o corpo, né, sobre a superfície. Esse corpo vai sofrer um deslocamento para a direita, porém a força aplicada é vertical para cima. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós teremos aqui um ângulo de 90 graus. Qual é o trabalho nesse caso? Trabalho igual a zero. Tá bom? Beleza? Agora vamos observar o seguinte, dependendo do ângulo entre as direções da força e do deslocamento, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses casos. O primeiro caso que eu coloquei aqui é quando eu tenho uma força formando um ângulo maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Então nós temos aqui o deslocamento do corpo, ele desloca-se para a direita, mas eu tenho aqui uma força inclinada. Observe que essa força forma com o deslocamento o ângulo θ, que está entre 0 e 90. Então, nesse caso, o nosso trabalho será positivo. É a favor do deslocamento, né? Não é totalmente, mas é um pouquinho a favor do deslocamento. E esse trabalho vai ganhar o nome de trabalho motor. Beleza? Porém, se você tem aqui a superfície, você tem aqui em cima da superfície o corpo. Esse corpo está sofrendo deslocamento para a direita. E a força que age aqui no corpo é uma força que formará com o deslocamento um ângulo maior que 90. Um ângulo entre 90 e 180. Esse aqui é o ângulo θ. Ok? Um ângulo maior que 90, menor ou igual a 180 graus. Tá legal? Então, nesse caso, o trabalho será negativo. E aí o trabalho será chamado resistente. Observe que, apesar da força não estar integralmente realizando trabalho, uma parcela está, e essa parcela realiza um trabalho contra o deslocamento. Ou seja, um trabalho resistente. Resiste ao movimento.